Aqui vou conversar um pouco com vocês aí sobre os filmes aí do Predador e do Alien versus Predador. Que a princípio é uma franquia também que estava vindo muito bem, virou um ponto de interrogação e hoje está praticamente esquecida. Parece que existe um projeto aí ano que vem, inclusive envolvendo aí o Black Shane, que é um diretor aí que inclusive dirigiu Homem de Ferro 3 e esteve no primeiro Predador lá de 1985. Vamos começar por esse inclusive. Meados dos anos 80. Filmes de guerra estavam em alta, brucutus destruíam cidades inteiras aí antes do café da manhã só para ter um pouco mais de apetite. Entretanto, aparece um roteiro muito, mas muito diferente. Está lá floresta, está lá personagens grandes e fortes e bem armados, muito bem escolhidos aliás, entretanto o roteiro é muito, mas muito diferente. É um suspense em que uma criatura de outro planeta vai matando um por um. Brucutus tremendo a perna, uma grande novidade para a época. E sem falar que o restante do roteiro passa consideravelmente longe de tudo do chamado clichê que havia na época. Foi uma tremenda novidade. O nome do Arnold Schwarzenegger estava ali, e isso pode ter atraído uma super atenção merecida para esse filme. Recomendadíssimo para você. Posterior, início dos anos 90, veio Predador 2. Agora vamos aí para a área urbana, onde temos lá um grupo de policiais envolvidos aí com aquelas gangues e um predador, finalmente um predador jovem, dá para se ter uma ideia do que é o predador. No primeiro filme ele aparece no final, bem velhote, não dá para saber ao certo como era ele, aqui se dá. E temos um filme aí muito semelhante ao primeiro, em termos de produção, direção, elenco aí de gabarito, personagens muito legais. Entretanto, ele é consideravelmente mais dinâmico, mais encorpado. Eu acho esse filme ótimo. Danny Glover dando um show de interpretação e uns dizem levando o filme nas costas. Eu não vou tão longe assim, mas é claro que um ator de gabarito sempre soma muito ao filme. Infelizmente, o filme teve muitos problemas, ele teve que ser feito e refeito mais de 20 vezes, eu não entendi o certo motivo. Deixou o custo dele muito elevado, o que pode ter ajudado a deixar o projeto engavetado de Predadores por um bom tempo. Mas até agora, recomendadíssimo esses dois para vocês. Vamos começar a entrar na fase agora, coceirinha, do ponto de interrogação. Início desse século, cinema bombando, veio de volta aí, junto com a onda dos super-heróis, Alien versus Predador. Seria feita uma soma agora. Apesar, aliás, que no Predador 2 já havia sido, de certa forma, insinuado que Predador e Aliens já haviam se cruzado antes. Mas aqui mostra que se cruzaram mesmo. Temos aí uma produção belíssima de uma fotografia. Entretanto, a direção é consideravelmente amena, os personagens são plásticos, eles não conseguem passar nada, transmitir coisa nenhuma para você. Inclusive a líder é uma negra que faz um papel charmoso, faz um papel consistente, mas ela não consegue passar emoção. Nem quando o alien pula na cara dela, ela consegue transmitir alguma coisa. Fica difícil assim. Os predadores são zerinho, que os predadores que eu não gosto muito, né? Que dá a impressão que acabaram de sair da fábrica, enfrentando os aliens, que sim, eram como um teste para eles subirem na categoria deles. E se passa aqui na América Latina, gosto muito da América Latina, eu assisti muito filme da América Latina, feito lá nos anos 50, né? Que desde aí de 72 aí eu já estou assistindo filmes, né? E uma pirâmide que fica lá nas catacumbas lá, de onde fica hoje o polo ali feito de gelo, mas que dizem que no passado não havia gelo ali, e encontraram uma pirâmide, né, no dito Polo Sul. Aliás, não é na América Latina coisa nenhuma, né? Mas envolve aí aquelas civilizações aí tipo Maia, tipo Azteca, é eles que estavam envolvidos aí com os predadores que eram deuses para eles. E nessas pirâmides, de vez em quando, eles se enfrentavam. Predadores e aliens se caçavam. No momento atual, uma equipe de pesquisadores vai até essa pirâmide que fica lá 500 metros abaixo do gelo e acaba se entrando no rolo dessa briga.
Mas, apesar dos predadores estarem legais, os aliens estarem bacanas, aparece uma rainha alien de novo, repito, a direção e os personagens não conseguem decolar, fazendo, na minha opinião, um filme lastimavelmente mediano. Mas, um filme legal aí para você assistir, mas não espere muito. Tempo depois, vamos tentar levantar um pouco a bolinha aí. Alien vs Predador 2. Agora o combate vai ser aí numa dessas pequenas cidades isoladas. É feito, para mim, uma coisa acertada, né? Mantendo a boa produção, uma direção mais dinâmica. Infelizmente os personagens, a maioria, são uns malas, e eles fecham ali mais ou menos uns 10 a 15 personagens que se tornam aí os mais importantes para fazer tipo uma pequena comunidade que vai sendo exterminada aos poucos nessa cidade que é invadida pelos aliens. E, na minha opinião, apenas o personagem Dallas é que me transmite alguma coisa. Um ponto bem negativo nessa história. Um predador vem e acho a briga dele desse único predador com os aliens muito, mas muito legal de se ver. Para esse filme eu já recomendo ele para você. Eu acho um filme muito legal de ação para ser assistido. Mas um pouquinho mais à frente, já que a Alien vs Predador virou um ponto de interrogação maior ainda, a bilheteria da parte 2 foi cerca de 200 milhões, muito baixa. Esse filme não merecia esse esculacho. O primeiro parece que passou de 450, chegou quase a 500, deve ter sido um balde de água fria, né? Mas, 2012, vamos fazer Exterminador do Futuro Gênesis dos Predadores. Atolou de vez, botou um gigantesco, não ponto de interrogação, mas botou um nada. Predadores 2012 é um filme que não funciona e faz de tudo para funcionar, mas não se importam com as peças que vão ser usadas. Agora um grupo de pessoas são sequestradas e jogadas em uma selva que fica em outro planeta e os predadores saem caçando esses humanos. Não deu para se entender ao certo qual é a intenção disso, mas agora a coisa está invertida. Lá encontram criaturas bizarras, encontram um sobrevivente, feito pelo ator aí que fez o Matrix. Entretanto, esse grupinho de brucutus, de psicopatas que vão servir aí de mingau para os aspirantes a predadores, simplesmente não consegue se desenvolver. Não consegue ter graça. O filme acaba virando uma tralha. Inclusive surge ali um novo tipo de predador. É o predador que caça predadores. E fizeram de novo o que já haviam feito lá no primeiro Alien vs Predador. Humanos e predadores ficando amiguinhos. Eu detestei. E infelizmente a única coisa bacana que eu vi aí foi a atriz brasileira. Se não me engano é a Ana Maria. Qualquer coisa eu boto aqui o nome certo dela. Ela trabalhou aí em Cidade de Deus. Ela está bem estilosa como guerreira. Mas o restante aí do elenco não tem a mesma sorte. E vira um desfile de bizarrice, de coisas que acabam não fluindo direito. Desrecomendo para vocês. Mas repito, de olho aí em 2018, que parece que Shane Black está querendo entrar aí, segundo ele, quer renovar de vez aí os predadores. Esse vídeo vai ficando por aqui. Taca lá o seu, se inscreva, vai no sininho lá para ganhar todos os vídeos e vamos seguir juntos.